E nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E Emmanuel vem comentar na lição 9 do livro Pão Nosso, Homens de Fé. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca em todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus e examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Emmanuel vem falar para a gente hoje, do primeiro lugar, do valor da palavra, mas a distância que existe, moral, entre aqueles que somente a pronunciam e aqueles que falam, ou que fazem, que praticam aquilo que está sendo falado. Então ele vem mostrar para a gente o seguinte: em primeiro lugar, que a gente tem que estabelecer uma diferença para a gente, é o seguinte: como não existe perfeição aqui no mundo que a gente vive, não existe perfeição, é uma coisa que absolutamente a gente não tem que pensar nisso. Então não vai ter uma pessoa sequer nesse planeta que comece a falar do Evangelho e que não vai esbarrar com a teoria sendo diferente da sua prática. Isso aí pode apagar. O que acontece é que a gente começa a estudar o Evangelho e quando você é convidado a também falar alguma coisa sobre aquilo que você estudou, você vai procurar estudar com mais detalhes, procurar as minúcias, procurar tirar o véu que está por trás das palavras, né? Então, de maneira que uma vez eu ouvi um amigo falar assim para mim: toda vez que você for estudar qualquer coisa relativa ao Evangelho ou à doutrina espírita, você estude como se você estivesse sendo obrigado a fazer uma exposição oral sobre aquele tema. Porque quando a gente fizer isso, a gente não vai simplesmente dar aquela lida rápida, você vai dar uma lida com mais calma, você vai ter que falar, né? Você vai ter que usar da oratória. E aí o que acontece? A gente começa a usar da oratória com coisas que a gente ainda não consegue fazer, a gente ainda tem muita dificuldade com perdão, todo mundo ainda tem uma dose muito grande de egoísmo, de vaidade, de orgulho aqui na Terra. E o que acontece, né? A gente tem que entender que isso faz parte de um processo natural para não esbarrar no que aconteceu ano passado com uma familiar nossa aí, que ela falando assim, ela é de outra religião, ela é protestante. Ela falou: hoje eu fui chamada para falar na igreja, mas falar desse assunto eu não falo, eu prefiro falar desse outro assunto aqui. Eu perguntei por quê. Ela falou: porque esse aqui eu não faço, eu não pratico, como é que eu vou falar sobre uma coisa que eu não pratico? Né? Aí eu falei: então você só vai falar sobre aquilo que você pratica mesmo, de verdade? Porque o que acontece é, a espiritualidade ela fica convidando a gente o tempo todo a estudar aquilo que é deficiência na gente. Então eu até falei: não faça isso de jeito nenhum. Você tem que aprender a estudar aquilo, que é falar sobre esses assuntos, porque conforme você vai estudando e vai falando, a tua voz da consciência grava e daqui a pouco você vai começar a estar sendo encorajado a praticar também. Mas eu já ouvi palestrante espírita, por exemplo, falando a história do Gandhi. Né? O Gandhi, chegou uma senhora perto dele: meu filho come açúcar demais, vai lá, aconselha meu filho a não comer açúcar. O Gandhi parece que não deu atenção àquela senhora. Um mês depois chamou a senhora e chamou o filho e deu o conselho para ele: você não pode comer muito açúcar, não. Ele falou: poxa, mas levou um mês. Porque quando você me pediu, eu comia também muito açúcar, eu precisava parar de comer açúcar. Gente, esses exemplos
Eles são para edificar a gente, para a gente olhar e a gente começar também a despertar, falar, peraí, eu não posso ficar só falando e não praticando. Mas eles não podem silenciar a gente. Eles não pode ser motivo para você simplesmente abandonar uma tarefa de oratória, porque, não, mas eu falo uma coisa e na hora eu vou fazer outra. Porque, gente, a gente tem que entender que nós somos humanos. A gente ainda vai errar, vai cometer alguns equívocos, e não pode ficar se escorando na ideia de imperfeição para abandonar a longa estrada de trabalho que a gente tem para fazer pela frente, não. A gente tem que começar a dar o primeiro passo, e vai fazendo, e vai ter algumas vezes, vai ser hipócrita? Vai ser hipócrita sim. É o hipócrita, mas a gente dói na consciência, né? Você terminou de fazer uma coisa errada e você é convidado para falar sobre aquilo. Aí você vai falar com a cara ali mais lavada dentro da gíria popular aí, mas a consciência dói, porque quando se trata das coisas de Deus, quando se trata da consciência que a gente tem do espírito imortal que nós somos, e quando a gente é pequenininho ainda, a gente vem através da oração pedir perdão e pedir oportunidade de recomeçar, e é assim que a coisa vai caminhar, é assim que a coisa vai seguir para frente. Então a gente não tem que ficar de modo algum se limitando a isso. Agora é claro, a gente já vai sabendo também que isso aí eu não tenho a menor dúvida, a gente vai chegar do outro lado da vida e vai encontrar pessoas que ouviam as palestras sempre caladinho e depois vinham nos dar abraço e vão estar em posição hierárquica espiritual muito maior que a gente moralmente, que a gente vai ter que pedir ajuda. E aquele velho ditado, não é? Mas enquanto você falava, eu praticava. Ué, tudo bem. E é assim mesmo que funciona. Agora é o seguinte, né? A gente estava falando e aquela pessoa estava ouvindo e praticando o que a gente estava falando. A lei de solidariedade funcionando. Agora, naturalmente, a gente vai receber a mão também, alguém vai ajudar a gente não tem que de maneira nenhuma desanimar por conta disso. Agora, a gente só tem que botar na cabeça uma coisa. É o que ele fala aqui pra gente, né? Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e dispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo. Então, o que acontece? A gente estava abordando recentemente que muitos dirigentes de casa espírita, principalmente entre os anos aí de 2015 até 2020, passando ataques espirituais muito grandes, vivendo momentos de depressão, vivendo momentos de dificuldade no campo pessoal. E o que acontece estava lendo um livro que eles estavam sendo convocados durante o sono para reuniões junto com esse Eurípides Barçanufo, esse espírito aqui desse quadro aqui, Eurípides Barçanufo, e numa das reuniões, a orientação que estava dando para eles, falando, olha, vocês já edificaram um centro espírita na Terra, está precisando agora edificar um centro espírita dentro de vocês mesmos. Então chegou o momento agora de vocês dedicarem a vocês mesmos, vocês se dedicarem mais agora a vocês do que a instituição, porque a instituição vai precisar de vocês mais equilibrados, né, mais edificados no bem. Então chega um momento que todo mundo, né, a gente precisa, em primeiro lugar, sair dessa inércia, dessas garras, dessas raízes que puxam a gente ainda para o homem inferior, para o homem ainda primitivo, o que não está evoluído ainda. A gente precisa sair dessas raízes. Saiu dessas raízes, um dos trabalhos é o trabalho da oratória. A oratória, seja ela através de cursos, seja ela através de palestras, seja ela através de atendimento fraterno, orientações, seja aonde for. Estou falando que a gente às vezes vai fazer, às vezes a gente faz toda semana, né? Vai na casa das pessoas para fazer culto no lar na casa das pessoas, para dar passe na casa das pessoas. É oratória. Naquele momento ali, eu não pratico isso ainda, não, mas eu vou ler de novo, vou explicar como deve ser explicado e vou me dar aqui o puxão de orelha, porque eu falo que é primeiro ouvido que ouve é o meu mesmo, é o que está mais perto, olha a distância só. Né? Então a gente fala, vai aprendendo, não pode deixar de falar, não pode deixar de praticar. Senão o próprio mestre falava, ouviram um momento na lição de Jesus, lá no Evangelho, fala assim, e de pregar, mas só pregue aquilo que você já sabe fazer. Gente, ninguém ia fazer nada. Na Terra ninguém ia fazer nada. A gente tem que se propor mesmo a ser um trabalhador a partir de agora, a entender que Jesus é a nossa meta, é o nosso foco, é o nosso mestre, é o nosso amigo, e a partir daí, mãos à obra, vamos no trabalho de retificação de nós mesmos.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.